Desde cedo, ela nos ensina a seguir um caminho, a andar como os outros, a acreditar sem perguntar. Ela quer nos moldar. A religião dita regras, exige desempenho, nos prende pela culpa a fim de nos controlar. Mas algo de valor inestimável, que brilha intensamente, nos atrai. Uma graça que não exige, oferece, que não se impõe, convida. O Evangelho não quer nos controlar, quer nos transformar, não pelo medo, mas pelo conhecimento da graça. Ele nos convida a um caminho desafiador, que rompe com o controle da religião e segue na contramão. É nessa jornada que algo extraordinário acontece. Cristo começa a ser formado em nós. Bom dia, gente querida. Delícia estarmos juntos. Quero agradecer a todos vocês que têm trabalhado aí na área de comunicação da igreja. O segundo vídeo ficou incrível. A caneca ficou linda demais. E tem tanta coisa boa para acontecer ainda. Próximo sábado nós estamos sonhando com o futuro. Não vou falar porque é surpresa para vocês. Mas esteja orando pelo próximo sábado pela manhã. Um tempo incrível que nós vamos viver. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Vamos terminar o capítulo 5 e entrar no capítulo 6. Gálatas capítulo 5. Quero ler com você o versículo 26. E eu quero ir com você até o versículo 5 do capítulo 6. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, mas sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, então terá motivo por orgulho somente em si mesmo, e não nos outros, porque cada um carregará o próprio fardo. Na manhã de hoje nós vemos agora o apóstolo Paulo terminando, no capítulo 5, 25, que foi o início da nossa série de mensagens, o sentimento dele a respeito do fruto do Espírito e da obra do Espírito. Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a ética do Espírito, como o Espírito produz vida nos nossos relacionamentos e como deve ser os nossos relacionamentos orientados pela ética do Espírito. E quando nós olhamos então para esse texto bem prático, autoexplicativo, a gente percebe que os olhos do Espírito nos convida a olhar para dentro, olhar ao redor e olhar para o futuro. Esses são os 3 pontos da mensagem, só pode guardar aí no seu esboço. Olhar para dentro, olhar ao nosso entorno e olhar para o futuro. E como nós podemos olhar para dentro, olhar o entorno e olhar para o futuro, orientados pelo Espírito Santo. Esse texto que acabei de ler é a aplicação do versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, de maneira bem prática, como nós podemos andar orientados pelo Espírito, como nós podemos andar vivendo no Espírito, começando pelos nossos relacionamentos. Então, o primeiro desafio é como você tem se visto. É interessante porque a maneira como nós nos vemos depende também da maneira como nós vemos aquele com quem nós nos relacionamos. Se você for uma pessoa que tem um sentimento de superioridade, você vai olhar para outra pessoa de maneira provocativa, é o que o texto bíblico diz. Se você se vê para outra pessoa de maneira inferior, você vai então se relacionar com aquela pessoa e olhar para aquela pessoa com inveja. Então, quando o apóstolo Paulo traz essa proposta para nós, não nos tornemos orgulhosos, ele já está definindo o orgulho como um sentimento de superioridade e um sentimento de inferioridade. Se você se sente superior a alguém, você é orgulho. Beleza, todo mundo sabe disso, todo mundo acha isso, todo mundo entende isso. Mas o apóstolo Paulo também diz, se você olha para a pessoa com um sentimento de inferioridade, você também é orgulhoso.
Então, o orgulho tanto é pensar além como pensar a quem. Quando nós pensamos a quem, nós também estamos validando o nosso orgulho. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer: se você quiser andar no Espírito, primeiro olhe para si. E quando você olhar para si, você olhe com humildade. Você precisa olhar para si mesmo, para o seu interior, e descobrir e olhar de maneira humilde. E quando nós pensamos em humildade, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar esse tema e ele vai trazer então alguns sentimentos. O primeiro sentimento é que essa falta de humildade é consequência de uma fome por honra. Nós precisamos ser aceitos, nós precisamos ser admirados, nós precisamos ser exaltados. Nós temos uma fome por honra, e toda vez que nós estamos alimentando esta fome por honra, ou nós nos sentimos superiores, ou nós nos sentimos inferiores. E aí o apóstolo Paulo vai dizer então: não vos torneis orgulhosos, provocando. A ideia de provocar é a ideia de competição, é a ideia de rivalidade. Quando eu olho para você e eu me sinto superior a você, eu tenho que a qualquer custo e a qualquer preço provar para você que eu sou melhor que você. Por isso o apóstolo Paulo fala que o orgulhoso, aquele que tem o sentimento de superioridade, ele vai produzir competição, ele vai produzir rivalidade. Não é assim que acontece? Quem tem o carro melhor? Quem tem a roupa de marca melhor? Quem tem a casa de veraneio melhor? Quem já fez a viagem melhor? É assim. Quem já estudou na melhor universidade? A minha universidade é sempre melhor que a sua. O ranking da minha universidade é sempre melhor que o ranking da sua. E a gente então vai entrar nessa vibe de competição, de rivalidade. O orgulho nos empurra para quando nós temos o sentimento de superioridade, nos empurra para esse dinamismo de rivalidade. E o apóstolo Paulo vai dizer: não é isso. Andar pelo Espírito não é rivalidade, andar pelo Espírito é serviço. Por isso, ele vai dizer no versículo 3: se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Nós nos enganamos a nós mesmos quando achamos que somos melhor que alguém. Nós nos enganamos a nós mesmos quando achamos que somos inferior a alguém. Quando andamos pelo Espírito e olhamos para dentro de nós com humildade, a primeira coisa que tem que cair por terra é a competição. E toda competição é alimentada por comparação. O apóstolo Paulo está combatendo o sentimento de comparação. E o apóstolo Paulo faz isso no versículo 4, dizendo assim: mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo por orgulho somente em si mesmo, e não nos outros. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz que quando não tenho comparação, quando eu não fico comparando a minha história com a do outro, quando eu não fico comparando o que eu tenho com o outro, quando eu não fico desejando o que é de direito do outro para mim, isso é inveja. Inveja é desejar o que é do outro por direito para mim. Quando eu não faço isso, eu tenho orgulho de mim mesmo. E o que é esse sentimento de orgulho de mim mesmo, orgulho de si mesmo? É o sentimento de contentamento espiritual. Você já teve aquela sensação, uma alegria, uma plenitude de alma, uma plenitude de espírito, uma plenitude nas suas emoções, depois que você realizou algo que você tinha plena convicção que era o que Deus gostaria que você realizasse? Você já saiu de uma visita cheio? Sabe, quando você vai visitar alguém, você é impulsionado por Deus para fazer essa visita, e ali rola um papo gostoso, e ali você influencia, você ministra, ali você é ministrado, e termina aquela conversa, termina aquele encontro, você sai flutuando, uma alegria que você não entende de onde vem. É esse contentamento espiritual. O contentamento espiritual revela o quanto nós estamos livres de comparações e o quanto nós estamos caminhando para a humildade. Então, quando você estiver olhando para você de maneira pelo Espírito, de uma maneira em que os olhos do Espírito é que te guiam, você então vai olhar para si com humildade. E como eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai definir humildade como: humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Inferioridade. Humildade não é
dizer que você é inferior, não é pensar menos de si mesmo, mas humildade é pensar de si mesmo cada vez menos. Consegue entender? Não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si mesmo cada vez menos. E onde a gente vê isso? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo falando sobre humildade. Não façais nada por rivalidade. Olha aí, o orgulho produz competição. Eu quero ser melhor e eu preciso provar para você que eu sou melhor. Produz rivalidade, produz competição, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. O fato de eu considerar você superior é o fato de eu colocar você em primeiro lugar, eu priorizar a sua necessidade, eu priorizar a sua história. Aquele sentimento, Deus é o primeiro, você é o segundo, eu sou o terceiro. A vez é sua, eu caminho pela sua vez, eu trabalho para o seu crescimento, eu trabalho para o seu desenvolvimento, eu trabalho para que você possa ser moldado, eu te ajudo nesse moldar. E quando nós pensamos então em humildade, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é exatamente isso. Não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. A segunda verdade, quando nós pensamos em humildade, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A humildade é o lugar onde eu posso fazer coabitar ousadia e humildade. É só olhando pelo Espírito, é só vivendo pelo Espírito, andando pelo Espírito, que eu consigo coabitar esses dois sentimentos que parecem ser antagônicos, ousadia e humildade. Se eu sou humilde, eu não sou ousado. Se eu sou ousado, eu não sou humilde. Não. Quando nós andamos pelo Espírito e olhamos para o nosso interior com humildade, nós fazemos conjugar essas duas verdades. A ousadia está em reconhecermos que eu sou filho de Deus. Eu tenho o meu valor, eu tenho a minha dignidade, eu tenho a minha história, e ela é incomparável, e toda vez que eu comparo a minha história com alguém, eu saio do meu lugar, o lugar que Deus tem para mim, o lugar que Deus reservou para mim, a história que Deus está fazendo na minha vida. Quantas vezes uma mulher que, por exemplo, foi criada para ser dona de casa, não se sente valorizada porque não ajuda o marido. Quem diz que uma dona de casa não ajuda o marido? Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Mas ela está se sentindo desvalorizada, mas ela tem que ter a ousadia de sentir: eu sou filha de Deus, eu fui alcançada pela sua graça, Deus me percebeu, Deus me notou, Deus me amou, Deus me resgatou. É essa a ousadia, mas ao mesmo tempo a humildade de reconhecer: eu sou um pecador, e eu não sou nada melhor do que você, porque eu sou tão pecador quanto você. E a mesma gota de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário em seu favor, derramou em meu favor. Ele não derramou mais sangue por você e menos sangue por mim, ou mais sangue por mim e menos sangue por você. Foi a mesma quantidade exata de sangue, porque em Jesus nós somos igualados, e igualados como pecadores. Então eu me coloco na humildade entendendo que eu sou um pecador, mas eu me coloco na ousadia entendendo que eu sou o filho de Deus. E quando eu coloco então esse sentimento de ousadia e humildade, eu começo a pensar de maneira equilibrada a respeito de quem eu sou. Eu começo a pensar de maneira equilibrada a respeito do que eu faço. Eu tenho consciência que tem muita coisa legal em mim, mas eu também tenho consciência que Deus continua a obra. Aquele que iniciou a boa obra, Ele é capaz de concluí-la, e Ele está trabalhando em minha vida. E eu estou em construção o tempo todo, e buscando me parecer cada vez mais com Ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá: olhe para si. E quando você olhar para si, olhe com humildade. Olhe para si, olhe com humildade. Não fique preocupado com o que os outros estão pensando de você, e também não fique julgando os outros a respeito do seu olhar. E o apóstolo Paulo vai falar sobre esse perigo, né? Da comparação, e mostrando que nós precisamos nos livrar disso, lá em 1 Coríntios capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós
ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Ele que sabe as intenções do meu coração. Ele que sabe quais são as lutas que eu estou enfrentando. Ele que sabe quais são as feridas que eu estou tratando. Ele que sabe em qual área que Ele está trabalhando o meu crescimento. Ele que sabe. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, primeiro, nada de rivalidade, e sim serviço. Quando eu venço essa questão do orgulho, que é caracterizado por superioridade ou inferioridade, entre competição e inveja, eu não entro no campo da rivalidade, eu entro no campo do serviço. E essa semana, acho que foi sexta-feira, eu recebi da Lília uma frase que ela ouviu no curso de Experiência do Lar que ela estava fazendo, e eu quero repetir para vocês. Quando eu trabalho para receber alguma coisa, não é assim? Você não vê a hora do contra-cheque cair na sua conta? Você não vê a hora da fatura do seu cliente ser paga? Quando eu trabalho, é para receber alguma coisa. Quando eu sirvo, é porque eu já recebi alguma coisa. Você já recebeu do Eterno alguma coisa? Por isso você não precisa trabalhar para Ele. Você serve a Ele. Por isso você não precisa fazer coisas para Ele. Você faz coisas com Ele. Porque é diferente, eu não trabalho para Jesus, eu sirvo Jesus. Eu não faço coisas para Jesus, eu faço coisas com Jesus. Porque eu já recebi, tudo que eu preciso eu já recebi na cruz do Calvário. Tudo que eu preciso Ele já me deu. Ele já me deu paz, Ele já me deu alegria, Ele já me deu contentamento. E isso faz com que eu seja alguém que sirva a Ele, alguém que queira caminhar com Ele, alguém que queira fazer coisas com Ele, não para Ele. E como é gostoso nós entendermos isso. E aí é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Quando você olha com humildade para dentro de si, você sai da rivalidade e você entra para o campo do serviço. Porque você sabe que todos nós temos o nosso valor. E todos nós somos igualados abaixo, porque somos pecadores. E isso nos leva à maneira como nós olhamos o nosso externo, a maneira como nós olhamos para o nosso próximo, a maneira como nós olhamos para a nossa volta. Então, se pelo olhar do Espírito eu tenho que olhar para dentro de mim com humildade, pelo olhar do Espírito eu tenho que olhar para você com compaixão. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não seja tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Como é interessante nós pensarmos nisso, que olhar para o entorno, olhar para aquele que está ao nosso próprio, deve ser um olhar de compaixão. E o texto bíblico então vai dizer que este olhar de compaixão vai produzir algumas coisas. A primeira coisa que ela vai produzir, primeiro, essa percepção de que se alguém for surpreendido em algum pecado, nós precisamos trabalhar pela sua restauração. Olha o que o versículo 6 diz. A compaixão, ela trabalha pela restauração. E é interessante porque essa palavra que o apóstolo Paulo escolheu para escrever o texto bíblico como inspiração divina, restaurar, ela era usada com o mesmo sentimento de uma fratura gravíssima que precisava ser tratada. Sabe uma fratura de uma perna, de um membro, que precisava ser tratada? É a mesma expressão. Então, quando o médico, o ortopedista, coloca um gesso, ele está restaurando. Quando o médico, o ortopedista, coloca um pino, ele está restaurando. Quando o ortopedista, ele está trabalhando, então, numa fratura do seu corpo, ele está restaurando esses ossos, para que eles possam ter e voltar a ter qualidade de vida. É a mesma expressão. O apóstolo Paulo vai trazer esse sentimento de algo que estava quebrado, de algo que estava fraturado, partido e foi restaurado. Esse é o sentimento. E por isso nós precisamos entender que a compaixão nos leva à percepção de que antes do erro existe uma ferida aberta. Já pensou nisso? Que muitos dos meus erros, muitos dos seus erros, pode ser simplesmente
a consequência de uma ferida? E quantas vezes nós estamos tratando a febre, mas não combatendo a infecção? Quantas vezes nós estamos tratando da causa, da consequência, e não tratando da causa? O erro que nós vemos, muitas vezes não é a causa que nos leva àquele erro. E por isso a compaixão faz com que a gente olhe os erros daqueles que estão ao nosso entorno, entendendo que talvez exista uma ferida que Deus queira tratar. Por isso a ideia de restauração. Então, a restauração só pode ser feita por um grupo de pessoas. Qual é o grupo de pessoas que o apóstolo Paulo diz que a restauração pode ser feita? Está lá, no versículo 1, vós que sois espirituais. Só os espirituais podem trabalhar pela restauração. Mas os espirituais é um grupo seleto de crentes? São crentes especiais? São crentes diferenciados? Não. O grupo seleto, ou os espirituais, são aqueles que andam no Espírito, aqueles que vivem no Espírito, aqueles que frutificam as obras do Espírito, aqueles que alimentam o Espírito. Não está falando de supercrentes, falando de pessoas sinceras, como eu e você, que estamos lutando para viver o fruto do Espírito, que estamos lutando para deixar com que o Espírito se mova, e o Espírito trabalhe em meu favor e através da minha vida. Então, estes é que pode restaurar uma pessoa. E de que forma a gente faz isso? De que forma a gente confronta o pecador? De que maneira a gente confronta aquele que caiu? De que maneira que a gente confronta? Com o espírito de humildade. Humildade. Então veja que interessante. Quando eu olho com compaixão para aqueles que estão ao meu entorno, o meu propósito não é afastá-lo, mas é trazer para perto. Toda disciplina tem como fim, tem como finalidade a restauração de uma pessoa, não o espantar de uma pessoa, não torná-la uma pessoa longe de nós. É a restauração dela, é trazer ela para perto, é trazer ela para o nosso convívio. Por isso o texto bíblico diz: vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E ele diz: o orgulhoso, ele nunca vai se colocar no lugar da pessoa. O orgulhoso vai olhar para a sua queda e vai pensar: caramba, como ele pôde cair? Eu nunca faria isso. Eu nunca deixaria isso acontecer. Eu nunca permitiria que isso acontecesse. Mas o humilde vai dizer: eu estou cuidando de mim, para que não aconteça comigo o que aconteceu com você. Vamos juntos vencer isso. Vamos juntos superar isso. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Vocês conseguem perceber o que é compaixão? Muito mais do que se colocar na pessoa do outro, é entender que eu sou de vidro. Eu também tenho telhado de vidraça, de vidro, igual ao outro. E que se passa pela minha cabeça que eu nunca viveria isso, eu nunca faria isso, eu nunca permitiria isso, eu nunca deixaria que isso acontecesse. Então toma cuidado, porque você está num grupo de risco, próximo a escorregar, próximo a cair. E o texto bíblico vai dizer: olhe com compaixão para aquele que está ao seu lado. E eu acho que o principal sentimento para mim, para você marcar esse tópico na manhã de hoje, talvez o erro que alguém esteja cometendo revela uma ferida que não foi tratada. Trabalhe na causa, não na consequência. Trabalhe na infecção, não no remédio, para simplesmente abaixar a febre. E isso é feito de que maneira? Como eu vivo esta compaixão, levando os fardos uns dos outros, e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo.
Puxa, como é gostoso saber que Jesus já nos convidou. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve, que é suave. E muitas vezes nós podemos passar no raciocínio de dizer: eu já tenho Cristo Jesus, eu vou levar todos os meus fardos para Ele. Isso é a mente do orgulhoso, que não tem a coragem de dividir os seus fardos com quem está à direita e à esquerda. Então ele racionaliza e diz: mas Cristo é que carrega os meus fardos, Cristo, Ele pode levar os meus fardos. É verdade, Cristo está lá para levar os nossos fardos, mas eu preciso de gente, de sangue para também que carregue os meus fardos. E o apóstolo Paulo traz um texto muito lindo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Olha o que o texto bíblico diz. Olha a importância de homens estarem perto de homens carregarem fardos de homens. Olha o que o texto bíblico diz: porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, exatamente, externamente, lutas, internamente, temores, mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Não é lindo isso? Alguém será animado pela nossa chegada? Ou eu ser animado pela sua chegada? Porque você está carregando o meu fardo, porque eu estou carregando o seu fardo. E olha o que ele diz no versículo 7. Ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, das vossas preocupações por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Imagine um Paulo cansado, um Paulo extasiado. Ele acha que ele não foi a Jesus e deixou em Jesus o fardo dele, e carregou o fardo de Jesus, sim. Mas como é gostoso chegar a um amigo e dizer assim: chora aqui, querido, chora aqui, minha irmã, deixa eu segurar na sua mão, deixa eu te abraçar. Eu quero que você sinta o calor da humanidade, eu quero que você sinta o toque do humano. E ali então, a gente chorar junto, a gente se alegrar junto e deixar ali Deus restaurar as nossas vidas, porque estamos carregando os fardos uns dos outros. E eu gosto muito do sentimento da figura agrícola para falar sobre fardo. O que significa carregar o fardo uns dos outros? Quando você pensa numa semente de laranja, semente da fruta laranja, a semente deste fruto, ela tem como característica dizer o que ele será no futuro. Uma semente diz o que ela será no futuro, mas ela ainda não é. Uma semente de laranja ainda não é laranja, correto? A semente de laranja só diz o que ela vai ser no futuro. Mas ela é lançada na terra. Nasce a árvore. E quando a árvore nasce, logo em seguida vem o fruto. Então a laranja é uma expressão visível do que a semente diz que ela seria. Estão comigo? Combinado? A semente diz que eu vou ser laranja. Quando ela nasce, ela está dizendo o que a semente diz. Isso é integridade. Mas o que precisou para que da semente surgisse a laranja? A árvore. Quem sustenta a laranja? É a árvore. Quem carrega o fardo da semente? É a árvore. Ou seja, a árvore é este elemento que está acompanhando o processo de transformação da semente para a laranja. Sabe quando eu estou carregando o fardo de alguém? Quando estou participando e acompanhando e trabalhando nesse processo de transformação que alguém está vivendo, para se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Para se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E essa semana nós tivemos uma conversa muito saudável no nosso pequeno grupo de discipulado, com os líderes estratégicos de nossa igreja, onde nós perguntamos para nós mesmos: será que Jetro, ele ajudou Moisés quando deu um conselho, ou atrapalhou o trabalho de Deus na vida de Moisés? Porque quando Jetro dá o conselho para Moisés, ele diz: a vida ficou mais fácil. Mas será que em todo tempo Deus quer que a nossa vida seja mais fácil? Ou Ele usa as dificuldades para continuar nos tornando a laranja que um dia Ele disse que seríamos?
Então, sustentar alguém, carregar o fardo de alguém, suportar alguém, como o texto de Efésios diz, suportai-vos uns aos outros, carregar os fardos uns aos outros, é quando nós estamos vivendo esse processo juntos, e quando nós estamos deixando Deus trabalhar tanto na minha vida quanto na vida do outro. Então Deus te chamou para ser esta árvore que transforma a semente em fruto, que faz com que aquilo que ela diz ser, ela se torne. E esse é o sentimento. Esse é o sentimento que o apóstolo Paulo está falando. Por isso eu preciso de compaixão. A minha arrogância no sentido de superioridade não leva ninguém à transformação, porque eu me coloco numa posição de eu nunca viveria isso. A minha posição de inferioridade também não me ajuda, porque eu vou invejar, eu vou querer o que ele tem e que de direito é dele. Por isso eu preciso olhar com compaixão. Por último, eu preciso olhar para o futuro cheio de esperança. A aparente contradição aqui do texto. O texto bíblico começa dizendo assim, no versículo 2: levai os fardos uns dos outros. E agora no versículo 5 ele diz assim: porque cada um carregará o próprio fardo. Espera aí, Deus, é para eu ajudar ou deixar ele carregar? E aqui não existe nenhuma contradição. O que o texto bíblico está dizendo é que a primeira palavra, na língua portuguesa ficou duas palavras iguais, mas na língua que Deus decidiu se revelar, são palavras diferentes. A primeira palavra é um sobrepeso que está sobre os nossos ombros. Quando eu vejo uma senhora chegando no hall, ou caminhando na minha direção, com um monte de sacola na mão, o que eu faço? Posso carregar uma das suas sacolas? Mas quando ela chega com a bolsa dela, eu não tiro a bolsa dela para carregar, se eu não for o marido dela. Vocês conseguem entender? Uma senhora cheia de sacola é fardo. Uma senhora elegante com uma bolsa tiracolo é fardo. Vocês conseguem entender a diferença de fardo no texto bíblico? As duas palavras no grego são diferentes, no português ficou igual. Mas a ideia é, quando você estiver do lado de alguém que estiver com sobrecarga, ajude essa pessoa. Mas tem coisas que você não pode fazer, porque ela precisa fazer. Por exemplo, eu não posso ler a Bíblia para você. Eu posso ler a Bíblia com você, mas para você, eu não posso. Eu posso orar com você e por você, mas eu não posso orar para você. A oração que você tem que fazer, eu não posso fazer. Tem coisas na vida que somente eu posso fazer. Isso nos chama a responsabilidade, entendendo que eu tenho um futuro, e eu tenho que olhar com esperança para esse futuro, e eu tenho que trabalhar por esse futuro, porque é o meu fardo. É o fardo que eu preciso carregar. É o meu pacote que Deus colocou sobre os meus ombros. É o meu pacote que Deus colocou nas minhas mãos. E aí o texto de Eclesiastes diz: tudo quanto vier às suas mãos por fazer, faça-o de todo o seu coração, faça bem feito, se esmere para fazer o melhor. Esse é seu fardo. Seu fardo é a sua responsabilidade quanto à liderança da sua própria vida. E tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer. Olhe com esperança para o futuro. Por isso, viver com os olhos do Espírito é olhar para si mesmo com humildade. Você não é a última pacote de biscoito, de bolacha do pacote. Mas também você não é o pão embolorado da despensa. Você tem valor. E reconheça esse valor. Você tem áreas que precisam crescer. Identifique-as e trabalhe nessas áreas. Segundo, olhe para o seu irmão com compaixão. Talvez o mau momento dele seja uma ferida que não foi tratada. Olhe com compaixão. E terceiro, quando você olhar para o seu futuro, você tem muitas responsabilidades que cabe somente a você fazer. Não culpe ninguém pelo seu momento. Não culpe ninguém pela sua história. Seja responsável. Há um pacote que Deus te deu. Há um pacote que Deus te presenteou.
E a minha oração é que você desembrulhe esse pacote, desfrute dele e vive muito bem esse pacote que Deus colocou nas suas mãos. Que é a sua vida, que são os seus dias, que é a sua história. Viver olhando por meio do Espírito. Viver pelo Espírito, andando sobre direção do Espírito. É ter esses 3 olhares. Para dentro, para fora e para o futuro. E a minha oração é que você seja muito bem sucedido na tarefa de trocar as lentes da sua visão e começar a olhar o mundo através do Espírito. Que Deus abençoe o seu coração na manhã de hoje. E que ao sair daqui, você possa entender isso. Que Deus quer valorizar o que você tem. Tanto, que Ele quer usar o que você tem para abençoar alguém que está do seu entorno, ao seu lado. E continuar trabalhando a sua vida dentro do trilho da responsabilidade.